Olá, prezados. Quem fala aqui é o professor Gustavo Duarte e vamos trabalhar juntos agora no capítulo 2, tópico 1, o tema unidade de medidas. Está aí no quadro. Medidas específicas para a determinação das grandezas físicas. Então, para a gente determinar as grandezas físicas, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, a gente precisa ter uma unidade. E aí, usaremos o Sistema Internacional de Unidades. Por exemplo, medida de comprimento. O padrão é o metro, M, o símbolo M. Medida para a massa, quilograma, kg. Medida de temperatura, Kelvin, K. E aí, essas medidas vão nos ajudar a determinar os padrões e as grandezas físicas. Vamos começar pela unidade de comprimento. A gente vai trabalhar a unidade de comprimento, área e volume. Unidade de comprimento. Então, o padrão é o metro. E ele tem seus múltiplos e seus submúltiplos. Então, os múltiplos do metro é o decâmetro, hectômetro, quilômetro. E agora, os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que cada grandeza em relação à sua vizinha, ela pode ser 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Por exemplo, se eu tiver aqui 1 metro e quiser passar para decímetro, 1 metro é 10 vezes maior do que o decímetro. Então, se eu quiser passar para decímetro, eu boto um zero aqui, e que significa dizer que 1 metro equivale a 10 decímetros. E se eu agora quisesse passar para centímetro, outro zero aqui, significa dizer que 1 metro equivale a 100 centímetros. E o que eu fiz com 1 metro, podia fazer com 2, com 3, com 10, qualquer medida que a gente quisesse. E o metro, para passar para milímetro, a gente bota um zero aqui. Agora, se eu quiser trabalhar com as grandezas que são maiores que o metro, eu preciso passar de 1 metro para 1 decâmetro. Então, eu coloco aqui e venho aqui com a vírgula. Então, para eu passar de metro para decâmetro, eu vou ter 0,1 decâmetro. E se eu quiser passar para hectômetro, eu boto aqui a vírgula, 0,01 metros. E se eu quiser passar de 1 metro para quilômetro, tiro a vírgula daqui, coloco a vírgula aqui. Então, 1 metro equivale a 0,001 quilômetros. Então, isso aí seriam as medidas de comprimento. Temos também medida de área e temos também medida de volume. Eu dei o exemplo para 1 metro usando a tabela, mas também a gente podia usar outra técnica. Cada vez que eu passo para uma grandeza menor, eu multiplico por 10. Se eu passar para 2 grandezas menores, 10 ao quadrado. 3 grandezas, 10 ao cubo, e assim por diante. E quando eu passo do metro para uma grandeza maior, no lugar de eu multiplicar por potências de 10, a gente vai dividir por potência de 10. Então, quando eu quero passar uma medida que está em metro para quilômetro, eu divido ela por 1000, que é 10 ao cubo. Quando eu estou com uma grandeza em metro e quero passar para hectômetro, eu divido por 10 ao quadrado. Lembrando, prezados, que eu não tenho sempre que ter a referência como metro. Eu podia ter uma grandeza que ela tivesse, por exemplo, vou apagar aqui para outro exemplo. E se eu tivesse 2,3 decâmetro, como é que eu escrevia na tabela? Bota a vírgula aqui no decâmetro, 2,3. E agora eu quero passar para centímetro. Tiro a vírgula aqui do decâmetro, boto no centímetro, preencho com 0. Então, 2,3 decâmetro é o que equivale a 2.300 centímetros. Mas eu não quero agora passar de decâmetro para centímetro. Eu quero passar de decâmetro para hectômetro. Então, eu boto a vírgula aqui no hectômetro. Isso aqui não faz mais sentido. E eu posso dizer que 2,3 decâmetro é 0,23 hectômetro. Da mesma forma que a gente fez com comprimento, a gente pode fazer com área e volume. Mas, professor, eu não faço usando a tabela. Como vocês viram, a tabela não é obrigatório. Se você sabe que a cada unidade menor, cada unidade que você anda, vale 10 vezes mais, e se você vai para uma unidade menor, você vai dividir cada unidade que você anda por 10,
você também não precisa da tabela. E se a gente quisesse trabalhar com área, o que é que mudava? Como área a gente tem agora duas dimensões, quando a gente trabalha com área, a gente trabalha com duas dimensões, cada unidade dessa agora vai ser dividida duas vezes. Então, ó, é como se eu tivesse a unidade x e y. Quando eu trabalho com área, a gente trabalha com duas dimensões. Então, aqui, ó. E agora, se eu tiver, apagar isso aqui, se eu tiver 1 metro e quiser passar para decímetro, em vez de eu multiplicar por 10, eu agora multiplico por 10 ao quadrado. Por quê? Porque é a casa vizinha, mas como é área, eu acrescento aqui 2 zeros. E se eu tiver... Agora estamos trabalhando com área. Então, agora cada grandeza dessa, ela tem duas dimensões. Então, se antes, para passar de metro para decímetro, eu multiplicava por 10, porque eu andava uma casa só, eu agora continuo uma unidade só que agora é o quadrado. Então, 10 ao quadrado, 100. E se eu quiser passar de metro quadrado para centímetros quadrados? De metro para centímetro, duas grandezas. Seria 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por 10 a quarta. E vou acrescentar aqui 4 zeros. Significa dizer que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. E a mesma lógica vale também para o milímetro quadrado. Antes, eu multiplicava por 1.000. Mas agora eu vou multiplicar por 1.000 ao quadrado. Eu vou acrescentar 6 zeros. Ó. Se eu agora quiser passar desse metro quadrado para os múltiplos, o raciocínio é o mesmo. Antes, quando era comprimento, do metro para o decâmetro, eu dividia por 10. A vírgula andava uma casa. Agora eu divido por 100 e a vírgula anda duas casas. Faço isso aqui, ó. A vírgula vai andar aqui duas casas. Ou seja, se eu pegar 1 e dividir por 100, fica exatamente isso. E se eu quiser ir para o hectômetro quadrado? São duas grandezas, só que como é o quadrado, a vírgula anda 4 casas. Então ela vem para cá, ó. Ela vai fazer isso. Isso aqui a gente pode apagar, que não faz mais sentido. E 1 metro quadrado equivale a 0,0001 hectômetro quadrado. Também, como eu digo, não é obrigado a sempre você pegar como padrão o metro. Você pode pegar como inicial qualquer outra medida. E, finalmente, o volume, que agora é uma medida que tem 3 dimensões. Quando você calcula o volume, você precisa da largura, comprimento e altura. Então, no lugar de eu dividir cada uma dessas em 2 partes, como a gente tinha feito, agora a gente vai dividir em 3. Porque agora a gente vai trabalhar com volume. Então, agora a gente vai dividir aqui, ó, em 3 partes. Ó. Dividir aqui, ó, em 3 partes. Então, se eu tiver 1 metro cúbico, agora é cúbico, volume, quilômetro cúbico. Deixa de ser área agora para ser volume. Vamos trabalhar com volume. Então, se eu tiver 1 metro cúbico, afinal, o que seria 1 metro cúbico? É um cubo que tem 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Mentalize aí a medida de 1 metro e as 3 dimensões daquele dado, daquele cubo, é de 1 metro. Se eu quiser passar de 1 metro cúbico para 1 decímetro cúbico, a unidade é a vizinha, mas como é o cubo, em vez de eu multiplicar por 10, eu multiplico por 10 ao cubo. Então, 1 metro cúbico, 1.000 decímetros cúbicos. E se eu quiser passar para centímetro cúbico, de metro para centímetro são 2 grandezas. Mas como é volume, é 10 ao cubo elevado ao quadrado. Então, 6 casas, ó. E a mesma coisa vale também se a gente for para as unidades maiores que o metro. Se eu quisesse passar de metro cúbico para decâmetro cúbico, como é que eu faço? É a unidade vizinha. Mas como é volume,
Mesmo sendo a unidade vizinha, no lugar da vírgula andar uma casa, ela anda 3. Então, ela está aqui, ó. A gente estava com 1 metro cúbico. Ela estava aqui e eu quero passar para cá. Então, você não está vendo a vírgula, mas é como se ela estivesse aqui. Então, ela andou uma casa, andou 2 e andou 3. Então, essa seria a ideia da gente trabalhar mudanças de unidade. Um padrão muito bom que a gente tem que sempre estar em mente é isso aqui. Essa mudança de metro cúbico para litro, de litro para decímetro cúbico, é bem importante que a gente esteja acostumado com isso. Então, lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Ou seja, se eu pegar um cubo que tem 1 metro em cada uma das suas dimensões, dentro desse cubo eu consigo colocar 1000 litros. E se eu pegar um cubo que tem 1 decímetro cúbico, a grosso modo, um cubo 1 decímetro cúbico, vamos supor que cada dimensão dessa seja 1 decímetro cúbico, aqui dentro desse cubo cabe 1 litro. Quem quiser, pode, como eu tinha dito, fazer sem precisar desenhar a tabela. Como é que a gente trabalha esse cálculo sem precisar desenhar a tabela? Vamos ver aqui alguns exemplos, se você não quiser usar a tabela. Eu tenho 5,73 metros e quero passar para centímetros e quero passar para quilômetros. Como era que a gente fazia isso? De metro para centímetro, 2 casas. Então, eu multiplico isso aqui por 10 ao quadrado. Multiplicar por 10 ao quadrado é a vírgula andar 2 casas. Então, vai ficar 573 centímetros. E se eu quiser passar para quilômetro? São 3 grandezas. Então, agora eu divido por 10 à terceira. Dividir por 10 à terceira é a vírgula andar 3 casas. Então, vai ficar assim, ó. Ela estava aqui, andou 1, andou 2, andou 3. O que mudaria nesse raciocínio se aqui fosse ao quadrado? Aqui fosse ao quadrado e aqui fosse ao quadrado. No lugar de eu multiplicar por 10 ao quadrado, eu agora elevo isso aqui ao quadrado e é como se a vírgula agora andasse 4 casas. Porque 10 ao quadrado é 10 à quarta. Então eu acrescentava aqui, ó. Veja que ela agora andou 4 casas. A mesma coisa eu fazia no quilômetro, para passar para quilômetro quadrado. Aqui, ó, que é o que mudava agora, é que ela, em vez de andar 3 casas, ela ia andar 6. Então, a vírgula aqui, ela ia andar mais 3 casas. Então, esse valor agora ia ficar assim, ó. Ela estava aqui, andou 3 casas, 1, 2, 3. E o mesmo raciocínio serve se a gente for fazer para volume. Então, essas seriam as dicas para você trabalhar a unidade de medida. Você pode fazer sem uso da tabela e você pode fazer com o uso da tabela. Pegue agora seu material, você tem aí na sua apostila a parte de questões de fixação, questões de fixações e exercitando em aula. Mete bronca, começa a fazer, assiste o vídeo de novo, se achar que ainda ficou alguma dúvida. Um abraço para todos. Continue estudando e tamo junto.